A paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly e a ministração de hoje vai falar sobre a importância da oração. A igreja nos passou como tema da festividade a seguinte frase: a oração é a chave para a tua presença, para a presença de Deus, né? Então vamos falar sobre a importância da oração na vida de um cristão. E o versículo base que a igreja escolheu para essa festividade está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos 1, 2 e 3. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para todo sempre. Então, como eu recebi a missão para ministrar às crianças sobre a oração, nós vamos começar perguntando para elas se elas sabem o que de fato é a oração, né? Oração é falar, é conversar com Deus. E eu queria muito enfatizar nessa ministração o que acontece quando a gente ora. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Crianças, o que acontece quando a gente ora? Então, guarda essa pergunta aí que a gente vai respondê-la lá no final. Como eu já disse, na ministração de hoje vamos falar sobre a oração. O que é a oração, a sua importância, o que acontece quando oramos, o que diz a Bíblia, afinal, sobre esse assunto, né, sobre a oração, e vamos conhecer histórias de algumas pessoas que tiveram experiências incríveis através da oração. E para que a pregação fique ainda mais dinâmica e rica em aprendizado, preparamos aquela pequena gincana com perguntas e respostas, para que possamos conhecer as crianças que são boas de Bíblia. Ficou simplesmente incrível, ficou muito legal. Até a igreja participou. Então, gente, eu comecei perguntando para as crianças o que é orar, já que o nosso tema se refere à oração. Antes de tudo, precisamos entender que orar é falar, é conversar com Deus. Sem a existência da oração em nossas vidas, é impossível, simplesmente impossível, dizer que temos um relacionamento com Deus, ou que Ele é nosso amigo, ou até mesmo que amamos a Deus. Sem oração, nada disso é possível. Por quê? Preste atenção, pare para pensar comigo. Nós só gostamos de conversar com pessoas que amamos, que temos afinidade, certo? Pessoas com quem temos um relacionamento. E mais, ninguém conversa com estranhos. Conversamos diariamente apenas com pessoas que conhecemos, isso aí. E como é esse relacionamento que nós temos com Deus? Nós conversamos com Deus através da oração. E como é que Deus conversa conosco? Como Ele nos responde? Através da sua palavra. Ele fala conosco. Está na palavra de Deus a sua vontade, o seu desejo, tudo que nós podemos ou não fazer, enfim, tudo que Deus quer falar conosco está ali, escrito, registrado em sua palavra. E a leitura da palavra do Senhor com a oração é relacionamento com Deus. E isso é infalível. A gente fala para o Senhor as nossas necessidades e Ele nos responde. Um outro exemplo muito importante que eu dei foi quando vocês, crianças, querem algo ou precisam de algo dos pais nas suas casas. O que vocês fazem? Quando vocês estão precisando de uma ajuda ou quando vocês querem alguma coisa, vocês vão lá e falam. Vocês recorrem ao pai e à mãe, vocês pedem, vocês vão lá conversar e pedir. A mesma coisa é com o nosso Pai, é com Deus. Nós precisamos levar até Ele as nossas necessidades, conversar com Ele, explicar para Ele o que está acontecendo, pedir ajuda ao nosso Pai, exatamente como fazemos em casa. Buscando sempre trazer a realidade das crianças, as comparações que nós fazemos dentro da Bíblia, para que elas possam entender, né? Fazer uma analogia, lendo a palavra, explicando o que é, mas trazendo a realidade que elas vivem, para que o aprendizado e o entendimento possa ficar mais fácil. Então, gente, conclusão. Sem oração, sem conversa, sem dizer o que nós pensamos, precisamos, sem agradecer, não tem como existir
um relacionamento, uma amizade, muito menos intimidade. E é justamente por isso que lá no grande dia, a Bíblia diz que Deus dirá: eu não te conheço. Afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Porque não conversamos, não tivemos um relacionamento, não fomos amigos, você não falou comigo e eu não falei com você. Então, eu não te conheço. Deus sabe que nós existimos? Deus sabe. Deus sabe porque foi Ele quem nos criou. Assim como você sabe que existem pessoas no Japão, que existem pessoas em outros países, mas você não as conhece, não tem intimidade com elas. Temos um relacionamento, uma amizade, sabemos da existência, mas não são pessoas íntimas chegadas a nós. E a mesma coisa é o nosso relacionamento com o Senhor. Ele dirá exatamente isso: eu não te conheço. Então, diante de tudo isso que nós já falamos aqui e nós já conversamos com as crianças, vamos consultar na palavra de Deus o que é que Deus diz sobre a oração, o que é que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto. Eu separei 4 versículos muito importantes e eu achei assim que foram fundamentais para poder mostrar para as crianças o que a palavra de Deus diz sobre a oração. Vamos ler 4 versículos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a parte B diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim: portanto, eu te digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Gente, o Senhor nos garante isso. Peçam em oração em meu nome, que vocês irão receber. Creiam e vai acontecer. Agora vem 2 versículos aí muito importantes, que não podem deixar de ser citados nessa ministração. Está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então, gente, olha lá a condição. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, até porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus não habita no pecado. Então, nós precisamos ter a palavra de Deus viva dentro de nós e estar com a nossa mente ali, cativa no Senhor. E o último versículo encontra-se no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. Diz assim: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, nós não podemos acalentar, guardar o pecado, viver uma vida de pecado, guardar o pecado em nosso coração. Isso para que nós possamos ter um relacionamento com Deus e para que o Senhor possa ouvir as nossas orações e atendê-las. E não se esqueçam que tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo que Ele fará em nossas vidas, todos os pedidos concedidos, é para que as pessoas vejam o poder de Deus em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Agora sim, hein? Vai começar a nossa gincana. Posso dar largada? Perguntas e respostas bíblicas acerca de servos do Senhor, personagens bíblicos que oraram, o Senhor fez grandes coisas, milagres e maravilhas através das suas orações. Vamos lá? A nossa primeira personagem se chama Ana. Quem foi Ana? E o que aconteceu quando Ana orou? Bom, gente, Ana, mãe de Samuel, Ana era estéril, não podia ter filhos, e nós sabemos bem que Ana orava muito pedindo ao Senhor que a concedesse esse desejo, o milagre de conceber e ser mãe. Então Ana orou e o Senhor realizou o seu pedido. Ana gerou a Samuel e consagrou ao Senhor e foi um grande profeta usado por Deus desde a sua infância. Então olha aí, Deus realizou um grande milagre na vida de Ana e ouviu a sua oração. Tios e tias, se vocês forem ministrar essa palavra, é importante a gente também dominar a história de cada personagem, porque pode ser que eles façam alguma pergunta e isso se estenda, ok? Então vamos para o nosso segundo personagem e ver se as crianças conhecem. O nosso segundo personagem é Daniel. Afinal, o que aconteceu com Daniel quando ele orou? Gente, Daniel não só orou, ele orava
3 vezes ao dia, ele vivia uma vida em oração. E aconteceu que foi assinado um decreto e foi proibido orar. E o que aconteceu? Daniel continuou fiel ao Senhor, ali sempre orando 3 vezes ao dia. Aí, o que aconteceu com Daniel? Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. Era um castigo, né? Uma punição. Era uma sentença para quem fosse pego e sentenciado à morte. Leões famintos que ficavam ali justamente para devorar as pessoas sentenciadas à morte. Pois Daniel foi jogado justamente na cova dos leões. E o que aconteceu, crianças? O que aconteceu foi que os leões, por um milagre do Senhor, não devoraram a Daniel, porque Deus não permitiu. Certamente, Daniel, além de orar 3 vezes ao dia, viver uma vida em oração, ele foi jogado naquela cova e ele orou ao Senhor. E os leões não comeram Daniel. E Daniel é um personagem conhecido, porque ele orava. E a oração de Daniel foi ouvida por Deus. Deus livrou a Daniel e honrou como servo do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. O nosso próximo personagem, pode ser que as crianças não conheçam a história muito bem, pois ele se chama Neemias. Quem foi Neemias, gente? O que Deus fez quando Neemias orou? Neemias era copeiro do rei, servia no palácio. Neemias era um servo de confiança, porque aquele que se aproximava do rei, servia o vinho, provava antes para mostrar que não estava envenenado, eram servos de confiança. Então, o que aconteceu? Chegou até Neemias a notícia de que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, né? Sua cidade natal, a cidade onde seus pais viveram, foram enterrados, e isso entristeceu muito o coração de Neemias, e ele chorou muito, muito. Ele orou ao Senhor, sabe? E a Bíblia fala que o Senhor tocou no coração do rei, para que o rei ajudasse, facilitasse, e tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, e os muros de Jerusalém foram restaurados. Então, crianças, era praticamente impossível conseguir sair do ofício de copeiro do rei, né? Deixar de servir o rei e viajar para sua terra natal para consertar e restaurar muros. Somente o poder de Deus foi capaz de tocar no coração do rei e fazer com que o rei se compadecesse da tristeza de Neemias e a ajudasse para que ele fosse lá. Não só liberou Neemias, mas enviou ajuda, material. Ele escreveu cartas para que Neemias pudesse atravessar cidades. Enfim, o poder de Deus, né? A oração de Neemias subiu até os céus e o Senhor providenciou aquele milagre para Neemias. Agora, em compensação, o nosso próximo personagem é muito conhecido. O nosso próximo personagem se chama Jonas. O que aconteceu com Jonas? Jonas simplesmente não queria obedecer a Deus de jeito nenhum. Deus mandou ele ir para onde? Nínive. Fazer o quê? Pregar sua palavra para aquele povo corrompido, aquele povo que estava condenado. Então Deus queria que aquele povo se arrependesse. Mandou Jonas ir. O que Jonas fez? Jonas fugiu. Ao invés de ir para Nínive, pegou um barco para Tarsus e aconteceu que grande tempestade se levantou. Os marinheiros identificaram que algo estava errado no navio e jogaram Jonas no mar. Quando Jonas foi jogado no mar, um grande peixe engoliu a Jonas e ele ficou lá no ventre do peixe durante 3 dias. Imaginem vocês o que é que deve ter, como deve ser o ventre de um peixe. Olha para onde a desobediência nos leva. Mas quando Jonas orou, se arrependeu, pediu ao Senhor para tirar ele das entranhas, da escuridão, das profundezas do mar, que ele iria obedecer, o Senhor ouviu a sua oração. E o que aconteceu, crianças? Quem sabe dizer? Deus fez com que aquele peixe enjoasse e vomitasse Jonas justamente numa praia em Nínive. Mas foi necessário ele orar, se arrepender. E Deus ouviu a sua oração e deu a oportunidade dele obedecer a sua palavra. Nós não podemos deixar de falar com Deus. Ele está te vendo, ele sabe o que você precisa, ele sabe qual a sua necessidade, mas nós precisamos ir até a Deus e falar para Deus e conversar com ele e colocar diante dele o nosso coração.
Ó, temos aí mais 3 personagens para fazer essas brincadeiras de perguntas e respostas. Lembrando que vocês podem dividir meninos e meninas. Lembrando que se as crianças não acertarem, vocês podem passar a oportunidade para a igreja. Lembrando que vocês podem levar um doce ali para cada criança que responder, ou aquela criança que der um palpite certo, quase certo, chegando perto da resposta. Então, essa pregação pode ficar muito legal, muito dinâmica. Ela pode ser usada também em EBF, em Tarde Alegre. Fica sensacional. Foi muito boa essa ministração. Nosso próximo personagem é Jó. O que aconteceu, crianças, quando Jó orou? Jó simplesmente perdeu tudo. Os filhos, os bens, a saúde. E a Bíblia fala que ele ficou ali, ó, se coçando com cascalho, com um pedaço de telha, porque ele estava muito doente, seu corpo estava todo ferido. A pergunta é, o que aconteceu quando Jó orou ao Senhor? Mas nós sabemos, né, que Jó não orou só uma vez. Jó falava sempre com o Senhor. Mas em determinado momento, quando ele orou ao Senhor, o Senhor restaurou a sua saúde. Não só a sua saúde, mas devolveu-lhe em dobro tudo o que ele havia perdido. Por quê? Jó era um servo fiel, era um servo obediente. Tudo o que aconteceu com Jó foi com a permissão de Deus, porque Deus sabia que ele era capaz de suportar. A restauração de Jó veio em dobro, por quê? Para a honra e para a glória do Senhor, para que todos vissem o poder de Deus na vida de Jó. Então a resposta certa é: Deus restaurou não só a sua saúde, mas deu-lhe em dobro tudo que Jó havia perdido. Deus honrou o seu servo. E o nosso penúltimo personagem é o rei Ezequias. O que aconteceu, crianças, quando o rei Ezequias orou? Alguém sabe a resposta? Bom, o rei Ezequias, ele estava muito doente. E o profeta foi até o rei e disse para ele, olha, prepara a sua casa, coloca tudo em ordem, porque o Senhor vai permitir que essa doença seja para a morte. Você vai morrer. E a Bíblia fala que o rei Ezequias virou para o lado e chorou muito. E ele orou ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia e não permitisse que ele morresse. Ele não queria morrer naquele momento. E, através da oração do rei Ezequias, a Bíblia fala que Deus acrescentou ao rei 15 anos de vida. Essa é a resposta certa. E agora nós vamos para o nosso último personagem para terminar essa gincana. E até aqui nós podemos ver como é importante a oração na vida de um cristão. Deus, ele, através da oração, ele nos concede milagres. Nós vimos aqui várias histórias de milagres e maravilhas que Deus realizou através da oração dos seus servos. E o nosso último personagem é simplesmente o profeta Elias, né? Naquela grande batalha, aquela guerra espiritual contra os profetas de Baal. O que aconteceu, crianças, quando o profeta Elias orou? A palavra de Deus diz que Elias mandou que trouxessem 2 novilhos e lançou um desafio. Os 450 profetas de Baal, olha, 450, hein? Muita gente. Esses 450 profetas, falsos profetas de Baal, que estavam presentes, deveriam matar um dos novilhos, montar um altar e depois clamar para que Baal acendesse o fogo e consumisse os novilhos. Elias faria a mesma coisa, só que com outro novilho, mas clamaria ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né, o Deus de Israel, para que Deus pudesse mandar fogo e consumir também o holocausto. O Deus que responder com fogo, esse sim é o Deus verdadeiro, disse Elias. Então, esse era o desafio, hein? Então, os profetas de Baal e todo o povo concordou, né? Assim eles fizeram, mataram o novilho, montaram o altar, colocaram em cima, clamaram em voz alta, clamaram a Baal e nada do fogo descer. O profeta Elias montou o seu altar com 12 pedras, cavou uma vala ao redor, colocou lá o seu novilho, colocou pedra, areia, mandou que molhasse o altar 3 vezes mais e a água já escorria de tanta água que o profeta Elias mandou colocar. E quando Elias orou ao Senhor, crianças, vocês podem me dizer o que aconteceu? Muito bem, o verdadeiro Deus mandou fogo e consumiu o altar. Mas deixa eu falar para vocês como foi a oração do profeta Elias. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel. Eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas.
Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu és Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus e tu fazes o coração deles voltar para ti. E a Bíblia fala que então desceu fogo do céu e o Senhor queimou completamente o holocausto. E também secou a água da valeta e consumiu tudo que estava ali. E todo o povo que estava presente ali se ajoelhou gritando que só o Senhor é Deus. Então, crianças, tudo que Deus faz, todas as orações que Deus responde é para a honra e para a glória do seu nome, para que todos vejam que existe apenas um Deus em Israel. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos ter relacionamento, intimidade, precisamos falar com o Senhor, precisamos orar, colocar para Deus tudo aquilo que está em nosso coração. Então, nesse momento, eu quero convidar todas as crianças, as famílias, os pais e as mães que estão aqui presentes, para que nós possamos, através da oração, colocar para o Senhor tudo aquilo que está em nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos entregar a nossa casa, a nossa vida, o nosso dia a dia ao Senhor, a escola dos nossos filhos. Vamos nessa noite colocar para Deus, através da oração, como nós queremos a sua amizade, ter intimidade. Vamos fazer um voto com o Senhor. Nós vamos orar várias vezes ao dia, vamos viver uma vida em oração, nós vamos ler a sua palavra para ouvir a sua voz e vamos sempre conversar com o Senhor, porque nós queremos a sua amizade e queremos ter intimidade com Deus, porque só a oração é a chave para a presença de Deus. Só conversando com o Senhor e Ele falando conosco e sendo obedientes à tua palavra é que nós teremos intimidade e a presença do Senhor será constante em nossas vidas, nas vidas de nossos filhos e de nossas famílias. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que seja uma bênção para cada criança e suas famílias. Um grande beijo. Fiquem todos na paz do Senhor.